Estamos de volta, caríssimos alunos, para mais um podcast. Esse é o nosso 10º podcast do podcast Tópicos do Vestibular. Hoje estarei trabalhando uma revisão final de Biologia para o Enem dentro da prova de Ciências da Natureza. Aí você deve estar se perguntando, caro aluno, professor, quais são os principais tópicos de Biologia para o Enem? Eu vou listar aqui 7 tópicos relacionados à Biologia dos últimos 4 anos de Enem. Eu não peguei nem o Enem Digital, nem o Enem PPL, só o Enem de edição comum, ok? Então, nós vamos aqui listar 7 tópicos importantes que eu creio que estarão lá na prova do próximo domingo. Haja vista, hoje é 4 de novembro de 2024. Ontem foi o primeiro dia, né? Com as provas de Humanas, Linguagens e a Redação. E no próximo domingo nós teremos Ciências da Natureza e Matemática. Mas antes de trabalhar esses 7 tópicos, seria interessante nós falarmos um pouquinho sobre essa prova de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Todos sabem que essa prova é uma prova integrada de 3 disciplinas importantes, que no caso são Biologia, Química e Física. Hoje nós vamos focar em Biologia, mas são essas 3 disciplinas dentro da prova de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Infelizmente, sabemos também que essa nota normalmente é a menor nota do Enem, né? Se você for pegar a nota do aluno de redação, de humanas, linguagens, matemática e natureza, normalmente a menor nota, infelizmente, é a nota de natureza. Portanto, farei aqui com vocês esses 7 tópicos que são, na minha concepção, tópicos importantes. A prova de Ciências da Natureza, ela começa na questão 91, não é? 91. Por quê? Porque no primeiro dia foi da questão 1 até a questão 90. A prova de Ciências da Natureza começa na questão 91 e vai até a questão 135. Portanto, são 45 questões. E matemática vem logo em seguida com as outras 45, indo da questão 136 até a questão 180. E sem mais delongas, vamos aqui começar com o top 7 da nossa disciplina. Como eu falei para vocês, eu peguei os últimos 4 anos, 2020, 2021, 2022 e 2023, das edições comuns. No top 7 de evolução, no top 7 de Biologia, nós temos a área de evolução. E dentro dessa área da Biologia, conhecida como evolução, nós vamos ter alguns tópicos interessantes, como, por exemplo, especiação. Professor, o que é que vem a ser especiação? Pessoal, especiação nada mais é do que a formação de novas espécies, ok? Existe uma classificação bem interessante, os professores de Biologia trabalham essa classificação, como, por exemplo, especiação alopátrica, simpátrica, parapátrica, peripátrica. No entanto, eu gostaria que vocês focassem na diferença entre a especiação alopátrica, que é aquela que tem separação geográfica, aquela que tem barreira geográfica, com a especiação simpátrica, que é aquela poliploide, que muitas vezes acontece em plantas como pteridófitas e angiospermas. Então, o primeiro tópico do top 7, evolução e especiação. Uma outra coisa que eu considero importante é a tal da coevolução. E aqui na coevolução, eu vou fazer uma interdisciplinaridade com a ecologia. Existe um tipo de relação ecológica do tipo desarmônica e interespecífica,
chamada de parasitismo. Nessa relação, como é o jogo de sinais? Mais menos. O parasita ele se dá bem, enquanto que o hospedeiro se dá mal. Normalmente, quando cai uma questão desse tipo, cai relacionada, linkada com a evolução, falando sobre coevolução. Porque os dois, parasita e hospedeiro, coevoluem. Então, esse tópico coevolução já apareceu no Enem e eu gostaria que vocês dessem uma revisada importante nele. Obviamente, um outro tópico seria as teorias evolutivas ou evolucionistas, que ao todo são 3, né? A gente estuda o lamarckismo, o darwinismo e a teoria sintética ou moderna da evolução, né? O lamarckismo com as suas leis, uso e desuso e transmissão dos caracteres adquiridos. O darwinismo é interessante lembrar da seleção natural, em que os mais aptos têm maiores chances de reprodução e sobrevivência. Além do que, no darwinismo, é interessante lembrar também da questão da ancestralidade comum, né? Que Charles Darwin havia falado. Haja vista também, houve a contribuição do Alfred Wallace dentro do darwinismo. Portanto, o darwinismo não é apenas do Darwin, e sim também do Alfred Wallace. E a teoria sintética da evolução, também chamada de teoria moderna da evolução, em que pega o darwinismo e, além da seleção natural do darwinismo, acrescenta outros conceitos importantes, como, por exemplo, mutação, recombinação, conceitos que estão relacionados à variabilidade genética. Então, a teoria sintético-moderna da evolução, que ela surgiu a partir do século XX até os dias atuais, certamente ela é mais completa. Haja vista o darwinismo, ele é correto, porém incompleto, já que na época do Darwin ele não sabia explicar o lance da variabilidade, né? Até porque também naquele tempo a genética estava iniciando com o Gregor Mendel. Um outro tópico importante dentro da evolução são as evidências evolutivas. E dentro das evidências evolutivas, é interessante, caro aluno, você observar o que são órgãos homólogos, o que são órgãos análogos. E diante desse tema, você estudar o que é divergência e convergência evolutiva. Essa parte é uma parte importante, onde você, para diferenciar, tem que conhecer a origem e a função das espécies, né? Então, as evidências evolutivas são de fato importantes. Além disso, tem mimetismo, camuflagem, órgãos vestigiais, evidências bioquímicas, os fósseis, né? Dentro da paleontologia, os fósseis que são vestígios de seres que viveram no passado, são bastante importantes dentro das evidências evolutivas. E, por fim, estudar também a genética das populações. Professor, mas essa parte genética das populações não era para ser estudada dentro da genética? Não, nós estudamos dentro da evolução. Por quê? Porque a gente estuda aquele equilíbrio de Hardy-Weinberg, né? Aqueles pressupostos, aquelas equações, P mais Q igual a 1, P2 mais 2PQ mais Q2 igual a 1. Então, o equilíbrio ou princípio de Hardy-Weinberg, que é estudado dentro da genética das populações, aqueles cálculos, aqueles pressupostos, eles também são interessantes. Então, gente, esse foi o top 7, evolução. Vamos agora para o top 6. O top 6, pessoal, sem dúvida nenhuma, é uma área da biologia que eu considero apaixonante, que é a citologia. A citologia
é a área da biologia que estuda a célula, que é a unidade básica dos seres vivos. Então, dentro da citologia, algumas características, alguns temas precisam ser trabalhados. Por exemplo, as organelas citoplasmáticas. Muitos alunos chegam para mim e dizem assim: professor, mas são muitas organelas, são muitas funções. Teve uma vez que eu fui contar numa determinada turma a quantidade de funções das organelas citoplasmáticas e essas funções passaram de 40. Imagina aí. Mas aí você diria: professor, mas me elenque, me diga aí quais são as principais, as que têm assim maior chance, maior probabilidade de cair numa prova como o Enem. Eu diria para você que mitocôndria, complexo golgiense, os retículos, rugoso e liso, e os lisossomos, de fato, são as organelas bastante interessantes. É claro que tem organela que tem 5, 6 funções, como é o caso dos retículos, mas duas organelas que caem bastante e fazem um link com a hipótese endossimbiótica ou simbiogênica são as mitocôndrias e cloroplastos. As mitocôndrias relacionadas à produção de energia, à produção de ATP, e os cloroplastos relacionados à fotossíntese. E interessante é que essas organelas também fazem um link com a bioenergética, que daqui a pouco a gente vai falar, que é outro tópico interessante, ok? Então, organelas citoplasmáticas é um assunto realmente legal de se estudar. Vimos também, ao longo desses últimos 4 anos de Enem, um outro tema bastante interessante, que é a estrutura nuclear. O que é que vem a ser uma célula eucariótica? A célula eucariótica é aquela célula complexa. É aquela célula que tem membrana nuclear, que é a carioteca, ou envoltório nuclear, e organelas membranosas. Então, quando você tem uma célula com núcleo individualizado, é o caso da célula eucariótica, é deveras importante estudar a estrutura nuclear. E na estrutura nuclear, nós vamos ter 4 partes, 4 componentes que você precisa saber. O primeiro é a própria carioteca, o próprio envoltório nuclear, que tem poros e que permite a passagem de substâncias tanto do núcleo como do núcleo para o citoplasma e do citoplasma para o núcleo, certo? Nós temos também o nucleoplasma, o cariolinfa, os cromossomos, né? E nós vamos ter um 4º componente, que é o nucleolo. Então, a estrutura nuclear também aparece em provas como o Enem. Esse tema, de fato, é importante. A citologia, como é a área da biologia que estuda a célula, normalmente a gente estuda membrana, citoplasma e núcleo. Didaticamente, nos materiais e também nos livros, eles começam estudando a membrana, depois passa para o citoplasma e depois para o núcleo. De fato, estudar o transporte de membrana também é importante. Por quê, professor? Porque os mecanismos que norteiam esse transporte de substâncias através da membrana são mecanismos importantíssimos, como é o caso, por exemplo, de uma osmose, como é o caso, por exemplo, de endocitoses, como a fagocitose, a pinocitose, e também o processo de exocitose, que o mais conhecido é a plasmocitose ou defecação celular. Mas, fazendo uma classificação bem interessante dos transportes através da membrana,
eu focaria principalmente nos transportes passivos e no transporte ativo. Existem 3 tipos de transporte passivo, que é aquele tipo de transporte que não gasta energia, né? Não existe gasto de ATP e é a favor do gradiente de concentração. Aí nós vamos ter a difusão simples, também chamada de diálise. Nós vamos ter a difusão facilitada com a presença das permeases e nós vamos ter a osmose, que é um processo um pouco diferente das difusões, haja vista que a osmose é a passagem de água, ou seja, solvente, do meio menos concentrado, que é o meio hipotônico, para o meio mais concentrado, que é o meio hipertônico. Lá nas difusões, nós temos a passagem de soluto, do meio mais concentrado, que é o hipertônico, para o menos concentrado, que é o hipotônico. E o transporte ativo é aquele tipo de transporte que tem gasto de energia, gasto de ATP. É aquele tipo de transporte que é contra o gradiente de concentração. O exemplo clássico de transporte ativo é a bomba de sódio-potássio, que vai ser importantíssima na explicação da transmissão do impulso nervoso. Então, esse tipo de transporte também é importante você, caro aluno, dar uma estudadinha. Vamos aqui para um outro tema, que são as alterações cromossômicas. E aqui nas alterações cromossômicas, nós temos tanto as euploidias como as aneuploidias, certo? Mas antes de estudar esse tipo de alteração, é interessante também você dar uma lidinha nas alterações estruturais. Alterações essas como deleção, duplicação, translocação, inversão, são alterações também importantes. E dentro das alterações numéricas, seja com acréscimo ou decréscimo de genomas, como é o caso, por exemplo, das euploidias, ou então acréscimo ou decréscimo de cromossomos, como é o caso, por exemplo, das aneuploidias, eu diria para vocês que o foco residirá nas aneuploidias, quando nós temos um cromossomo a menos, é o caso, por exemplo, das monossomias, aqui entra a síndrome de Turner, ou quando você tem um cromossomo a mais, como é o caso das trissomias. Aí aqui dentro das trissomias é interessante você dar uma olhadinha em que super macho, super fêmea, Klinefelter, Down, Patot e Edwards. Então veja, das aneuploidias é interessante estudar uma monossomia e 6 trissomias. São as alterações cromossômicas mais importantes e relevantes para a prova do Enem. E por fim, para fechar esse top 6, que é a citologia, o estudo da célula, dê uma olhadinha no código genético, o que vem a ser transcrição, né, que ocorre lá no núcleo, em que o DNA forma os tipos de RNA, seja o RNA mensageiro, o RNA transportador ou o RNA ribossômico. Dá uma olhadinha também na tradução do código genético, quando o RNA mensageiro, através dos seus códons, desliza nos polirribossomos, enquanto cada transportador vem trazendo um aminoácido específico. Então, essa parte de transcrição e tradução é bem importante, que está dentro de um tema que é o dogma central da biologia, né? Todo mundo lembra daquele esqueminha que mostra o dogma central da biologia, onde o DNA pode se duplicar ou se replicar, e logo em seguida ele pode formar o RNA, e logo em seguida nós temos a produção das proteínas. Então,
o dogma central da biologia, ele pode ser estudado nessa parte que trabalha o código genético. Sem esquecer também do splicing e também do splicing alternativo. Então, esse último tema dentro do top 6 citologia, eu considero realmente imprescindível de vocês darem uma olhadinha. É claro, pessoal, que muitas vezes o aluno diz assim, professor, mas alguns desses temas eu já estudei, alguns desses temas eu já sou bom. Então, se alguns desses temas você já se considera bom, seria interessante você focar naqueles que você não é tão bom ou que fez menos questões, né? Porque ao longo desse 2024, eu creio que vocês fizeram centenas ou milhares de questões e você está ali fazendo as questões e não tem noção de quais temas são mais ou menos importantes. Você vai fazendo ali na sequência da apostila ou do livro e não tem essa noção. E o objetivo nosso foi justamente esse, de colocar os principais tópicos para essa prova do próximo domingo, dia 10 de novembro. Vamos agora para o top 5, que é a bioenergética. Antes, engolir aqui um pouquinho de água, que o nosso amigo Isaac trouxe para nós. Aí você diz assim, professor, e a bioquímica, ela não é importante não, né? O senhor aí bebendo água, as substâncias inorgânicas como água, sais minerais, e as substâncias orgânicas como carboidratos, proteínas, lipídios, ácidos nucleicos e vitaminas, são assuntos também interessantes. Mas nos últimos anos, a incidência desses assuntos foi menor, né? É interessante você estudar os ácidos nucleicos, como a gente acabou de falar, dentro da citologia, dentro do código genético ou do dogma central da biologia. Só lembrando que dá uma forcinha aí para o nosso canal Tópicos do Vestibular, curta os nossos vídeos, compartilhe, comente e, sobretudo, se inscreva no nosso canal. O nosso canal, ele começou agora, nós estamos no 10º episódio, trazendo para vocês conteúdo de qualidade, voltado não apenas para o vestibular tradicional aqui do estado do Ceará, mas, sobretudo, um vestibular com a magnitude como o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Então, dá o joinha, compartilhe, comente, coloque aí alguma ideia de algum podcast que nós possamos fazer no futuro e, principalmente, se inscreva no canal, colocando aí a notificação para quando o vídeo chegar, você ser notificado e dar uma olhadinha e se preparar para os vestibulares, ok? Agradeceria bastante se você fizesse isso. Vamos agora para o top 5. Top 5 bioenergética, também conhecido como metabolismo energético. E aqui na bioenergética são 4 mecanismos super importantes que aparecem com frequência no Enem. Eu diria para vocês que eu arriscaria dizer que a probabilidade de cair esse tema é bastante grande. Haja vista, nos últimos anos, sempre caiu. Então, um dos mecanismos, sem dúvida nenhuma, é a fotossíntese. E na fotossíntese, você precisa conhecer a fase clara da fotossíntese, também conhecida como fase fotoquímica. Aqui na fase clara, você precisa conhecer as características, como o fato de ela ocorrer nos tilacoides, né? É uma fase que precisa de luz solar. Você sabe que um conjunto de tilacoides nós chamamos de grânum. E um conjunto dessas pilhazinhas que são os grânulos, a gente chama de grana. Não é dinheiro não, viu? É uma outra terminologia, ok? Então,
Quais são os mecanismos dentro da fase clara? Aí você vai ter fotofosforilação cíclica, fotofosforilação acíclica, a fotólise da água, que é a reação de Hill. Você precisa saber que as principais cores para a fotossíntese, você sabe que a luz do sol é uma luz branca. Quando passa no prisma, gera 7 cores. E as principais para a fotossíntese são o vermelho e o azul. Então, é importante lembrar tudo isso. E a segunda etapa da fotossíntese é a etapa escura, também chamada de etapa química. Aqui na etapa química, você tem que lembrar que ocorre no estroma do cloroplasto. É uma etapa que tem lá o ciclo de Calvin-Benson ou o ciclo das pentoses. Então, as características também da fase escura são importantíssimas. Mas existe um mecanismo de produção de alimento, um mecanismo autotrófico que não precisa de luz nem precisa de pigmentos, que é a quimiossíntese. Então, o mecanismo quimiosintético, ele também é importante, já que você vai estudar a fotossíntese de plantas, de algas e de bactérias. Aí eu lembro aqui da fotossíntese bacteriana de sulfobactérias, por exemplo. É interessante você estudar a quimiossíntese das árqueas, que são as arqueobactérias, bactérias que vivem em ambientes inóspitos. São bactérias termoacidófilas, metanogênicas, heliófilas. Estudar também bactérias como as nitrossomonas e as nitrobacter, que fazem parte lá do ciclo do nitrogênio, que cai com certa frequência no Enem. Então, o mecanismo de quimiossíntese é um mecanismo de produção de matéria orgânica sem precisar da luz do sol, sem precisar de pigmentos, mas é um mecanismo autotrófico. Outro mecanismo importante são os tipos de fermentação. Aqui nós vamos ter vários tipos de fermentação. No entanto, gostaria que focassem tanto na fermentação lática quanto na fermentação alcoólica. Se nós fôssemos comparar a fermentação com a respiração aeróbia, lá na respiração aeróbia, você tem a participação do oxigênio. Na fermentação, nós temos um processo anaeróbio, sem a participação do oxigênio. E a produção de energia da fermentação, o saldo energético, digamos melhor, ele é bem inferior se comparado com a respiração aeróbia. Na respiração aeróbia, você vai ter um saldo de 30 ou 32 ATPs, atualizando dados, né? Porque antigamente a respiração aeróbia, os autores diziam que o saldo era de 38 ATPs. E a fermentação só tem um saldo de 2 ATPs. Então, é um mecanismo eficientemente, energeticamente menor do que a respiração aeróbia, né? Tem uma eficiência energética menor que a respiração aeróbia e não tem a presença do oxigênio. Outra característica da fermentação é que ela quebra o carboidrato parcialmente, diferentemente da respiração aeróbia, que quebra o carboidrato totalmente. Quebra a glicose, que é uma hexose, C6H12O6, totalmente. Então, aqui a gente mostra as diferenças entre fermentação e respiração aeróbia. Dos tipos de fermentação, seria importante focar na fermentação lática e na fermentação alcoólica. Fermentação lática, produzindo ácido lático, isso aqui é importante para a produção de laticínios e a fermentação lática que ocorre nos músculos.
e a fermentação alcoólica, que tem dois produtos, o álcool etílico e o CO2. Dependendo do tipo de indústria, a estrela vai ser o álcool etílico, no caso das bebidas fermentadas, e o CO2 será importante no caso da indústria de panificação, ok? Então, tá aí os tipos de fermentação. Professor, e a respiração aeróbia? A respiração aeróbia, inclusive, caiu recentemente no Enem. Teve até uma questão de uma substância tóxica, que é o cianeto, e que falava sobre ferro, falava sobre o NADH, que é um aceptor temporário de hidrogênios, falava também de uma enzima, que é a citocromo C oxidase. Mas assim, gente, você precisa lembrar que a respiração aeróbia, ela tem 3 fases ou etapas. A glicólise, que é uma etapa anaeróbia, que tem um saldo só de 2 ATPs, porque produz 4 e consome 2 de energia de ativação, quebrando a glicose em 2 ácidos pirúvicos ou piruvatos. Você vai ter a segunda fase, que é a síntese de acetil-CoA e o ciclo de Krebs, fase também importante, que normalmente tem um saldo de 2 ATPs. E a terceira etapa, que é a cadeia respiratória ou fosforilação oxidativa, que é a etapa de maior produção de ATP, onde você tem em torno de 28 ATPs. Por quê? Porque os NADs e os FADs, que são aceptores temporários de hidrogênio, vão liberar esses hidrogênios para a produção desse ATP, e o aceptor final vai ser o oxigênio para a posterior produção de água. Então, nós temos aí uma etapa bastante energética. Portanto, esse mecanismo de respiração aeróbia, com as 3 etapas, com as 3 fases, você precisa conhecer. Conhecer onde ocorre, no caso da primeira glicólise, no citosol, antigamente chamada de aloplasma. A segunda fase, o ciclo de Krebs, na matriz mitocondrial. E a terceira etapa, que é a cadeia respiratória ou fosforilação oxidativa nas cristas mitocondriais. Portanto, aí foi o top 5. Top 5, bioenergética ou metabolismo energético. Vamos agora para o top 4, botânica. Botânica, assunto esse que, bem no início do Exame Nacional do Ensino Médio, caía pouco, né? Caía muito pouco, mas que ultimamente vem caindo com uma certa frequência. Vamos inicialmente aqui para os grupos de plantas. Só lembrando que quando eu era aluno do ensino médio, naquela época se chamava 2º grau. Né? É do teu tempo, Isaac? 2º grau? É também? Pois é. Então, eu finalizei o meu ensino médio ali na metade da década de 90 do século passado, século 20, e o reino vegetal, que é o reino metáfita ou plante, você escreve plantae, mas eu creio que a pronúncia seja plante. Esse reino tinha não apenas os 4 grupos vegetais, no caso, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, quanto também as algas, que são estudadas dentro de uma área da biologia conhecida como ficologia. Sobretudo as algas pluricelulares ou multicelulares, como é o caso das clorofícias, rodofícias e feofícias. No entanto, cientistas do mundo inteiro, vendo diferenças entre algas e vegetais, tiraram essas algas do reino vegetal e colocaram lá no reino protista ou protoctista, como queiram. Então as algas saíram do reino vegetal,
ali no final da década de 90 para o início dos anos 2000, e hoje, no reino vegetal, nós só temos os 4 grupos de plantas. Nós temos briófitas, como é o caso, por exemplo, de musgos, hepáticas e antóceros. É uma plantinha mais primitiva, pequenininha. Nós temos também as pteridófitas, como é o caso das samambaias, samambaiaçus, avencas, licopódios, cavalinhas e selaginelas. Nós temos as gimnospermas, como é o caso, por exemplo, da sequoia, do pinheiro do Paraná. É o caso também do ginkgo biloba, das cicas, dos ciprestes e por aí vai. E nós temos a árvore completa, que é a angiosperma. Se eu fosse você, caro aluno, daria uma olhada naquele cladograma que você conhece, que mostra as estruturas, as novidades evolutivas ao longo da evolução. Então, para ser planta, tem que ter embrião maciço e multicelular. Mas uma briófita é uma planta criptógama. Ela não tem estrutura reprodutiva evidente, visível. É uma planta avascular, não tem vasos condutores, como é o caso do Xilema e Floema. Então, é uma planta mais simples. Enquanto que a pteridófita, ela se torna maior do que a briófita porque já passa a ter vaso condutor de seiva, como o xilema e o floema, né? O xilema que conduz a seiva bruta, o floema que conduz a seiva elaborada. A pteridófita, ela tem raiz, caule e folha, coisa que a briófita não tem. Briófitas têm rizóides, cauloides e filóides. Lá na briófita eu vou ter o gametófito haploide duradouro, enquanto que o esporófito diploide é transitório. A partir da pteridófita já é o contrário. O esporófito diploide ele passa a ser duradouro, enquanto que o gametófito passa a ser transitório. Então, essa diferençazinha aí, você precisa lembrar, você precisa conhecer. Na gimnosperma, nós temos o advento da semente, mas aqui na gimnosperma, essa semente é nua, não albergada por fruto. Nós temos também o advento do tubo polínico, portanto, gimnospermas e angiospermas passam a ser plantas sifonógamas, porque tem o sifão, que é o tubo polínico, já não dependem da água para a reprodução, coisa que briófita e pteridófita depende da água para a reprodução. E a planta completa, que tem tudo, inclusive uma estrutura reprodutiva conhecida como flor, que é colorida, que é atrativa, que é delicada, que tem um odor atrativo. E também o fruto que é consequência do ovário, já que o óvulo, a consequência do óvulo é a semente. E o fruto é consequência do ovário. Lá na flor, o óvulo está dentro do ovário. Então, depois da dupla fecundação, o óvulo se transforma em semente e o ovário se transforma em fruto. Então, essa planta é conhecida como angiosperma, que é aquela planta que tem a semente albergada pelo fruto. Então, todas as árvores frutíferas, elas são, de fato, angiospermas. Um outro tema interessante dentro desse top 4, que é a botânica, é a fisiologia. O que foi que nós vimos ultimamente? Uma questão sobre anelamento. Aquele anel de Malpighi, em que você tira o anel de Malpighi na periferia do tronco. Quando você faz isso, quando você tira esse anel de Malpighi na periferia do tronco, o que é que acontece? Essa planta morre. Por que que essa planta morre? Ela morre porque você tirou o vaso condutor de seiva elaborada, que é o floema, conhecida como líber
ou vasos liberianos, ok? Então, essa parte de fisiologia vegetal, ela é interessante e ela cai com uma certa frequência também. Então, a gente viu aí, no caso, o anel de Malpighi. Um outro tema seria a histologia vegetal, que são os tecidos. Aí, aqui dentro dos tecidos, você pode estudar os tecidos epidérmicos, os próprios tecidos condutores, xilema e floema, que nós falamos, os tecidos de sustentação, colênquima e esclerênquima, ok? Os tecidos de preenchimento, como é o caso dos parênquimas, são importantes. Então, todos eles têm uma certa incidência no Enem. Além do que, quando você estuda, por exemplo, a folha, é importante dar uma olhadinha ali no mesófilo, que fica entre a epiderme superior e inferior, ver o que é que tem ali no mesófilo e tal. E as partes de cada componente, seja das raízes, do caule, da própria folha, da flor, né? Da flor em especial, os 4 verticilos florais, 2 não sexuais e 2 sexuais. Os não sexuais, nós temos o cálice, que é o conjunto de sépalas, e a corola, que é o conjunto de pétalas. E os 2 verticilos sexuais, como é o caso, por exemplo, do androceu e do gineceu. O sistema genital masculino, que é o androceu, com os estames, e o gineceu, que é o feminino, com os carpelos ou pistilos. Vimos também um outro tema dentro da botânica, que foram os fitormônios, que são os hormônios vegetais. Dos 5 fitormônios, caíram ultimamente 2. As auxinas, né, que a gente chama de ácido indol acético, e o etileno, que é o mesmo eteno, que é um gás, é o C2H4, né? O etileno é o mesmo eteno porque é um hidrocarboneto, né? Quando você pega a palavra eteno, et, 2 carbonos, em ligação dupla entre os carbonos e O, hidrocarboneto. Então, esse fitormônio caiu também nos últimos anos. Mas, além das auxinas e do eteno, nós temos também giberelinas, nós temos citocininas e o ácido abscísico. Então, se você for revisar os fitormônios, é interessante revisar os 5 fitormônios, né? Além de auxina e eteno, giberelina, citocinina e ácido abscísico. E, por fim, para fechar esse top 4, que é a botânica, nós temos as características adaptativas. Então, deixa eu fazer aqui umas perguntas. Como é que seria uma cactácea? Como é que seria uma planta adaptada à caatinga, a essa depressão sertaneja, a esse solo cristalino? Então, essas características adaptativas de uma planta para esse tipo de bioma, o Enem também cobra. A folha se transformando em espinho para perder menos água por transpiração, que é a perda d'água na forma de vapor, o caule verde para fazer fotossíntese, o caule acumulando água, o tipo de raiz para buscar essa seiva bruta no solo e subsolo. A seiva bruta são as substâncias inorgânicas, água e sais minerais. Então, todas essas adaptações são importantes. E eu diria para você que essas adaptações, elas estão ligadas principalmente a 2 tipos de bioma. A caatinga, aqui no Nordeste e um pouquinho ali no norte de Minas Gerais, e o cerrado, que fica ali no centro do nosso país, sobretudo nessa região conhecida como Centro-Oeste. Óbvio que, falando sobre bioma, aí a gente está dando aqui uma palhinha sobre ecologia, é interessante ver as características e fazer uma comparação
desses domínios morfoclimáticos desses biomas. Então, Amazônia, Pantanal, Cerrado, a Mata dos Cocais, a Caatinga, o Manguezal, a Mata Atlântica, né? O Pampa Gaúcho, a Mata de Araucárias, bem característica da região sul, sobretudo norte do Paraná e um pouquinho ali em São Paulo. Então, esses biomas você dá uma lidinha para ver as diferenças entre eles, ok? Fazendo aí um link com a ecologia. Deixa eu ver aqui como é que está meu tempo. Vai dar tempo. Vamos lá. Vamos para o top 3. O top 3, pessoal, é sobre fisiologia humana. E a fisiologia, ela estuda o quê, professor? Ela estuda o funcionamento das coisas, certo? Aqui na fisiologia, eu tenho os vários sistemas. Aí você diz assim, professor, existe um sistema assim mais importante? Eu creio que não, né? Nos últimos anos a gente viu cair, por exemplo, o sistema endócrino, sistema digestório, sistema imune. Lembrar-lhes que a gente já teve aqui um podcast com a presença do professor Rodrigo Marques falando sobre imunologia. Depois dá uma olhadinha nesse episódio com o professor Rodrigo Marques. Foi excelente, foi excepcional. Então, todos os sistemas são interessantes. Quando você pega ali o sistema nervoso, que fala sobre o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico, né? Aí dentro do sistema nervoso periférico, nós temos o sistema nervoso periférico autônomo, que é classificado em simpático e parasimpático. Então, todas essas características, por exemplo, do sistema nervoso, são importantes. Já caiu o sistema sensorial. O sistema sensorial dos 5 sentidos, tato, olfato, paladar, visão e audição, sem dúvida nenhuma, aqueles que têm maior riqueza de detalhamento são visão e audição. Quando você estuda, por exemplo, visão, faz uma interdisciplinaridade com a física, né? Estudando lá miopia, hipermetropia, presbiopia e assim vai. Né? O daltonismo que é uma herança ligada ao sexo, ou seja, que está lá no cromossomo X e que é recessiva. E cegueira noturna também, né? Deficiência de vitamina A, que é o axerofitol, retinol. Então, assim, os dois órgãos de sentido, que têm uma maior riqueza de detalhamento, sem dúvida nenhuma, são visão e audição. Os outros 3 têm menos riqueza de detalhamento. É o caso do tato, do olfato e do paladar. O sistema endócrino, ele, nos últimos anos, caiu 2 vezes. E aqui no sistema endócrino, você tem que estudar as glândulas, tanto as glândulas endócrinas, quanto também as glândulas mistas ou anfícrinas, que são endócrinas e exócrinas ao mesmo tempo, é o caso do pâncreas, ok? E essas glândulas endócrinas, elas produzem substâncias, que são os hormônios, que não precisam de ductos ou canais. Essas substâncias, essas secreções, elas são lançadas diretamente na corrente sanguínea. Elas saem das glândulas endócrinas e, através da corrente sanguínea, atingem órgãos-alvo. Então, o sistema endócrino, com os seus hormônios, é importante você dar uma revisada nas funções dos hormônios. O que é que cada hormônio faz? E as doenças associadas, né? Então, quando você for estudar, vamos pegar, por exemplo, aqui o metabolismo do cálcio. Então, você vai estudar calcitonina e paratormônio. A calcitonina produzida pela tireoide, o paratormônio pelas paratireoides. O que é que a calcitonina faz?
ela pega o cálcio do sangue e joga no osso. Ela fortalece o osso. E o que é que o paratormônio, que é o PTH, faz? Tira cálcio do osso e joga no sangue. Porque nós temos que ter esse sal mineral, o cálcio, tanto no osso quanto no sangue. No osso, porque faz parte da matriz óssea, faz parte dos dentes, e no sangue, porque por conta da coagulação sanguínea e também da contração muscular. Então, estudar de forma inteligente, associando hormônios, vendo como eles atuam, as suas funções. Estudar, por exemplo, diabetes. Será que só tem a diabetes mellitus, tipo 1 e tipo 2? Você tem que lembrar também da diabetes insípidos. Enquanto que a diabetes mellitus tipo 1, ela é jovem, ela é genética, ela aparece cedo no indivíduo, em que o pâncreas não produz insulina direito. A diabetes mellitus tipo 2, ela é tardia, ela é adquirida, o indivíduo engordou. O problema não está na produção de insulina. Ele normalmente não é insulinodependente. O problema está nos receptores das membranas celulares. Mas lembrem também da diabetes insípidos, que está relacionada a um hormônio que é produzido pelo hipotálamo e vai lá para a neurohipófise, que é o ADH ou vasopressina. O ADH, que é o hormônio antidiurético, também conhecido como vasopressina. Também temos o sistema digestório. Aí você tem que estudar o tubo digestório, os órgãos, as enzimas, né? O que é que acontece na boca, o que é que acontece no estômago, o que é que acontece na primeira porção do intestino delgado, que é o duodeno. Esse é o sistema digestório. Como é que acontece a absorção dos nutrientes lá nas microvilosidades do jejum no íleo? A eliminação do que o corpo não aproveitou através do intestino grosso, enfim. O sistema imunológico eu já citei, né, inclusive com a participação do professor Rodrigo, e o sistema cardiovascular. Sistema muito importante, o sistema cardiovascular. Aí você vai estudar os órgãos, o órgão propulsor, que é o coração, os vasos, artérias, veias, arteríolas, vênulas, capilares, como é essa circulação sanguínea, a pequena circulação, que é a circulação pulmonar, a grande circulação, que é a circulação sistêmica. Então, esse foi o top 3, fisiologia humana. O top 2 é a biotecnologia, gente. Aqui existem tópicos muito importantes. O que é que o Enem vai te cobrar? O Enem vai te cobrar técnicas como, por exemplo, PCR, que é a reação em cadeia polimerase. A técnica de eletroforese, onde é que a gente estuda eletroforese? A separação eletroforética lá no exame de DNA, que é muito utilizado para teste de paternidade na medicina forense, né? É importante dar uma olhadinha no projeto Genoma Humano, no mapeamento genético. Caiu ultimamente o mapeamento genético. O que é um organismo geneticamente modificado? O que é um transgênico? O que é um cisgênico? Né? Só lembrando que essas palavras, OGM, organismo geneticamente modificado, e transgênico, elas não são sinônimas, viu? Um transgênico é um OGM, mas nem todo OGM é um transgênico, certo? Então, lembrar disso. Clonagem. Dentro da clonagem, não apenas dá uma lida sobre a ovelha Dolly, com o seu pesquisador Ian Wilmut, lá no final, né, da década de 90 do século passado, mas também a clonagem terapêutica. Dá uma olhadinha na Lei de Biossegurança no Brasil, de 2005. As células-tronco embrionárias, a diferença entre célula-tronco totipotente e pluripotente.
célula-tronco induzida. O Enem também cobra muito, pessoal, de técnicas relacionadas ao câncer. E aqui o câncer, que nós chamamos de CA ou neoplasia, o câncer, é importante estudar os tipos de câncer. Nós temos basicamente 4 tipos: carcinoma, que é de tecido epitelial, sarcoma, que é de tecido conjuntivo, linfoma e leucemias, certo? Então, estudar também os oncogenes e diferenciá-los dos genes supressores de tumor. Então, as técnicas que são relacionadas ao câncer já caíram algumas vezes na prova do Enem. Geniterapia, que é a terapia gênica, e quando você der uma olhadinha nessa terapia gênica, o silenciamento de genes. Então, são temas interessantes dentro da biotecnologia. Lembrei agora também das tesouras moleculares, que são as endonucleases de restrição. Também é importante dentro da tecnologia do DNA recombinante, ok? E o top 1? O top 1, pessoal, o assunto que mais cai no Enem de biologia, dentro da prova integrada de Ciências da Natureza e suas tecnologias, é a ecologia, pessoal. Indubitavelmente, os problemas ambientais, que são principalmente os tipos de poluição, são 6 tipos de poluição. Poluição atmosférica, que é a que mais cai, poluição das águas, poluição dos solos, poluição radioativa, visual e sonora. Então, na poluição atmosférica, nós vamos ter intoxicação por monóxido de carbono, nós vamos ter o próprio aquecimento global, que é o excesso de efeito estufa. É interessante dar uma olhadinha nos gases de efeito estufa. Nós temos chuvas ácidas, né? Então, todos esses processos, inversão térmica, estão relacionados à poluição atmosférica. Eutrofização de rios e lagos na poluição das águas, poluição dos solos, o lixo urbano, e cai menos os outros 3 tipos de poluição: radioativa, sonora e visual, ok? Vimos também ultimamente a magnificação trófica, caiu por 2 vezes nos últimos anos. Daí então, se eu estou trabalhando os problemas ambientais, os desequilíbrios ecológicos, eu preciso também conhecer as soluções e as ideias. Então, no Enem também cai muito esse lance de soluções e ideias. As alternativas energéticas. Fala-se muito sobre sustentabilidade. O que é sustentabilidade? Sem esquecer também dos conceitos básicos de ecologia. Aí nós temos cadeia alimentar, teia alimentar, o que é um produtor, um consumidor, um decompositor, as pirâmides ecológicas, produtividade e assim vai. Vimos nos últimos anos sucessão ecológica. Você precisa conhecer os tipos de sucessão ecológica, né? Os seus componentes, o que são espécies pioneiras, o que são comunidades intermediárias, o que é uma comunidade clímax, a diferença de sucessão primária e sucessão secundária, a diferença de sucessão autotrófica e heterotrófica. Então, é um tema muito importante. Relações ecológicas, aí na classificação de relações, você diferenciar relações harmônicas de desarmônicas, intraespecíficas de interespecíficas, ok? Ao todo são umas 17 ou 18 relações ecológicas com seus respectivos exemplos. E, por fim, os ciclos biogeoquímicos, pessoal. Nos ciclos biogeoquímicos, né, você deve estar se perguntando o que é um ciclo biogeoquímico? É quando o elemento químico passa
do ser vivo para o ambiente e vice-versa. Nós temos 7 ciclos biogeoquímicos, sendo 4 deles muito importantes, que caem com maior frequência, sobretudo o ciclo do nitrogênio, que nos últimos anos caiu 2 vezes. Mas temos também o ciclo da água, o ciclo do carbono e o ciclo do oxigênio. São os 4 ciclos que mais caem. Ciclos que caem menos. Aí você tem o cálcio, o fósforo e o enxofre. São os 3 que caem menos, ok? Gente, esse foi o Top 1 Ecologia. E eu agradeço bastante a tua audiência. A audiência sua, caríssimo aluno, é que nos motiva a continuar esse podcast. Todo mundo aí elogiando, agradecendo, falando, os comentários, não apenas de vocês, alunos, mas, sobretudo, dos colegas professores, né? Do corpo docente de algumas escolas, alguns gestores também comentando a respeito do nosso podcast. Então, vai lá, curte, dá o like, compartilha, comenta e, sobretudo, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para receber as notificações de um podcast, um episódio novo. Eu agradeço demais a tua audiência. Esse foi o Top 7 de Biologia para o Enem e até a próxima.